Agora, pegando Polônia e Coreia do Sul, a Polônia sofreu muito com o comunismo. Tanto que lá é criminalizado. E a Coreia do Sul tinha o seu vizinho problemático, a Coreia do Norte, que representava esse polo. Então, eu devo imaginar que era mais fácil você ter políticas mais capitalistas na Coreia do Sul, porque você via do outro lado que estava dando errado. E Exato. a Polônia sofreu, a Coreia do Sul sofreu. Aqui eu acho que é difícil a gente conseguir isso porque não teve esse mesmo aprendizado histórico olhando assim, olha, tá dando muito errado essas políticas, né? Eu fico olhando para o futuro, por exemplo, e falo, cara, como é que vai ser a solução disso? Eu não vejo solução, por isso que eu compro Bitcoin pra caramba e invisto fora. Porque, na minha opinião, vai ser isso. A gente vai ficar deixando a dívida pública aumentar e uma hora a inflação vai resolver as coisas. Igual aconteceu na década de 80. Resolver daquele jeito, né? Isso. A gente vai ter um novo problema, vai ter que trocar a política monetária. Até falo para os meus alunos, a gente vê lá no Renda Mais o Tesouro Renda Mais 2065, que vai acabar de pagar em 2084. Ou seja, faltam praticamente 60 anos para isso. O Plano Real tem um pouquinho mais de 30. Cara, será que o real que tem 30 já está cambaleante, assim, se a gente pensa em perda do poder de compra? Vai ter mais 60 pela frente, a gente vai receber esse título em reais cruzeiros, né? Cruzeiro real, alguma misto de nome antigo de moeda que a gente já matou várias vezes, né? Então é complexo. E eu queria também discutir com vocês uma questão semântica. Porque vocês concordam comigo que uma dívida é uma promessa de pagamento? Se eu te prometo te dar R$ 1.000 daqui a 5 anos, isso é uma dívida, certo? Sim. A gente poderia falar que previdência pública é uma dívida? Porque a gente não conta na métrica da dívida pública a despesa com previdência. Por mais que indiretamente isso venha acontecer, porque a gente emite dívida para pagar despesas do governo. Mas vocês não acham que a gente contabiliza a dívida pública de maneira errada no mundo inteiro? Que poderia ser muito pior, só que os governos fazem a conta assim para meio que deixar a coisa mais branda? É meio que aquela história aqui no Brasil de como que a gente paga imposto. A gente está discutindo a criação de um IVA. Está bem adiantado já esse processo. Se eu olho imposto sobre maquiagem, vou comprar um pó para Malu, né? Um batom, sei lá. O imposto é mais ou menos 50%. É o que diz o Estado brasileiro. Só que ele fala isso porque eu pago R$ 100 na maquiagem e 50 é imposto. Nos Estados Unidos, se eu fosse comprar algo que custa 50 e tem mais 50 de imposto, iam falar que a tributação não é 50%, é 100. Porque dobrou o preço do produto devido à tributação. Então aqui a gente, semanticamente, olha para o imposto de uma maneira diferente dos americanos. Será que essa falta de contabilizar a previdência como dívida também é simplesmente para falar, olha, o dado não está tão ruim assim? Qual a Posso opinião de começar vocês? dessa vez? Claro. Com essa daí? Prometo que eu vou ser breve. O fato deles não contabilizarem como dívida esse imbalance, né, essa diferença entre o que se espera que vai ter que ser pago e o que se espera que vai ser arrecadado com o INSS, diz muito, né? Diz muito com qual é a responsabilidade do governo perante o cidadão lá que está contando com isso. Nos Estados Unidos, não é diferente, eles têm problemas também de previdência e tal, mas é uma outra magnitude. O modelo ele é parecido com o do Chile, parecido com o que no Brasil, em grande parte, né, o Guedes tentou fazer lá em 2019, a carteira verde e amarela, que é basicamente dizer assim, ó, você poupa, você vai escolher os seus investimentos e você vai ser responsável em grande extensão pelo seu sucesso ou não, das suas decisões. Ou seja, não é o cara novo que está entrando no mercado de trabalho que vai pagar a sua aposentadoria enquanto você estiver aposentado. Esse esquema de repartição, que na verdade é uma pirâmide que funciona enquanto a população está crescendo. Quando a população está diminuindo, a população ativa, né, que está trabalhando, está diminuindo, você tem menos gente trabalhando para pagar aqueles que estão aposentados. Então, olha só que curioso. As empresas lá fora, listadas na Bolsa, de acordo com o IFRS, etc., eles têm obrigação de colocar no 20F, nos balanços dele, uma estimativa de quanto que eles, quando tem plano de previdência privado que é patrocinado pela empresa, vai ter que pagar para os funcionários. É uma espécie de que a gente chama de uma dívida shadow, né? Uma dívida não é bancária, não tem um credor ali que vai ficar no seu cangote, está pulverizado. É aquela história, né? Cachorro com 2 donos morre de fome, com 1 bilhão de donos, então morre mais ainda. Porque essa dívida é pulverizada, né? Não tem um ali com interesse alinhado, indo para cima. Mas as empresas, elas divulgam, olha, isso aqui vai dar ruim. A Enel aqui no Brasil, Eletropaulo, assumiu a dívida da Fundação CESP um tempo atrás, teve que publicar. Falei, ó, vamos pagar isso aqui, porque tem que parar agora, porque se o pessoal começar a viver mais, não vamos conseguir pagar essa dívida. Tinha uma conta atuarial, que chama. Tem premissas, quanto tempo as pessoas vão viver, quanto que elas estão ganhando.
comparado com quanto que tem gente trabalhando e pagando. Entra de um lado, sai do outro. Eles não contabilizam com dívida porque essa premissa que durou durante grande parte do século XX, que é quando a população estava tendo esse boom, funcionou. E por que fez, se sabia que uma hora ia cair a população, se é que sabia? Pelo mesmo motivo que a gente falou aqui, que não quer esperar 20 anos igual esperamos para a Coreia. O problema é do outro. O problema é do outro. É uma falta de responsabilidade com as próximas gerações. Deixa o outro resolver. Por isso que não contabiliza. Eu acho que tem um ponto interessante para colocar ali, Paulo. Tu falou, tipo assim, se sabiam que a população iria eventualmente cair. A gente tem que lembrar que há, sei lá, 20 anos atrás, tipo, quando eu era pequeno, quando eu ia na escola, no fundamental, no ensino médio, a preocupação que se falava que se existia era a superpopulação. Que a população ia crescer demais, que as pessoas estavam tendo muito filhos e que o país ia ficar, o mundo ia ficar superlotado. Tem essa, né? Os malthusianos, né? Exatamente. E esse é um discurso que durou por bastante tempo. Agora que a gente está começando a falar do problema de ter poucos filhos e de como que isso gera pressão sobre as pessoas mais jovens por conta do aumento do percentual da população idosa. Mas é uma discussão que, por mais que todo mundo aqui nessa mesa esteja a par, eu não sei até onde que a sociedade, no geral, vê isso como um problema, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, anedótico. Tá? Eu vim de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Qual que é a cidade, cara? É Giruá, o nome da cidade. Essa eu nunca ouvi falar. Ninguém nunca ouviu falar. É impressionante. Essa cidade ela tem 14 mil habitantes. É bem pequena. Quando eu nasci, ela tinha 17. Ela diminui, o pessoal vai embora, né? Exatamente, ela diminui. Essa é uma dinâmica que já está acontecendo no Rio Grande do Sul, principalmente, mas em todos os estados do Brasil, cidades menores. Mas no Rio Grande do Sul, bastante, porque é o estado com o perfil de população idosa maior de todos os estados brasileiros, que está acontecendo muito em muitas cidades pequenas. Começa a sair os jovens, ir para as cidades maiores, porque tem oportunidades de emprego melhores e também porque tem universidade, faculdade. Minha cidade não tinha faculdade, eu tinha que viajar 80 quilômetros todos os dias para chegar numa universidade. Quando a pessoa se forma, não tem oportunidade de emprego na cidade. Né? Até uma outra discussão que é muito interessante de temas que não cabe aqui nessa conversa, que é a sustentabilidade desses municípios pequenos. Né? Muitos deles só se sustentam por causa que empregos da prefeitura. Né? Então, eles são, de certa forma, eles são insustentáveis. Assim. Nesses locais, para não me divergir muito do tópico aqui, não devagar demais, nesses locais tu consegue começar a perceber a queda na taxa de natalidade como um problema. Porque tem poucos jovens, tem pouca pessoa nascendo. Faz uns 5, 4 anos não tem mais ala de maternidade no hospital da minha cidade. Nossa. Então, se tu quer ter filho, nunca mais vai nascer um giroense de agora em diante. Vai nascer na cidade vizinha e daí vai morar lá, no máximo. É impressionante. Mas, agora vamos pegar aqui. Eu saí de 14 mil habitantes, vim para São Paulo, 14 milhões. Até mais se tu contar a região metropolitana, Grande São Paulo. É crível para uma pessoa que mora, que vive aqui, que pega o metrô lotado às 6 da manhã todos os dias, tu falar, tem pouca gente nascendo, tem pouca população. Não é crível. A pessoa olha e pensa, que pouca gente, tá lotado isso aqui? Tem que ter menos gente. Então, essa é uma discussão que ela é muito evidente quando tu olha para os dados e é até, na minha opinião, ela é bem desesperadora, porque a tendência é só cair mais. Eu sempre falo pro pessoal se reproduzir, o povo não quer mais se reproduzir, não transa mais. Mas não é nem isso, pô. É que para reproduzir você tem que sair da casa dos caro, pais. E é caro. Mas quadrado tá caríssimo. Exatamente. Também é uma discussão muito interessante de temas, é uma tangente gigantesca, a conversa vai ter 5 horas de duração. Então, tipo, eu acho que esse é um problema principal da questão da discussão da Previdência. Sobre o fato de a gente estar contabilizando errado, eu também concordo com o Paulo. Tipo, essa foi um cálculo que foi feito enquanto a dinâmica da população era diferente, então ninguém nem pensava nisso. Não seria um problema porque tinha mais gente nascendo sempre. Exatamente. E agora, o que está acontecendo é que o Brasil, particularmente, ele está atrasado na discussão da Previdência e ele é um outlier na discussão da Previdência porque a gente a gente gasta acho que 10% do PIB com Previdência, que é o equivalente ao que o Japão gasta, só que o Japão tem, tipo, todo mundo velho. 2 vezes mais idosos do que o Brasil.
Então, a nossa previdência, assim, olhando pelos dados, ela é catastrófica. Ainda assim, todos esses países desenvolvidos, alguns deles muito mais desenvolvidos que o Brasil e que têm uma taxa de natalidade maior do que o Brasil, Noruega, que é 5 vezes PIB per capita brasileiro, tem uma taxa de fecundidade maior do que o Brasil. Estados Unidos, 4 vezes, 3 vezes maior PIB per capita, taxa de fecundidade maior do que a do Brasil. Né? E esses países, mesmo estando em condições muito mais favoráveis, eles vão ter que rediscutir previdência. Daqui a 30, 40 anos, eu não sei se previdência continua existindo, sinceramente, como parte do governo, sem ser um regime de capitalização que não tem a possibilidade dessa transferência. Como é que é o termo mesmo? Repartição? Repartição, exatamente, da repartição. E aí o benefício que alguns países têm, e também um fato que dificultaria essa conta, é que nem o Paulo mencionou, os Estados Unidos ele tem um fundo que foi depositado por muito tempo enquanto havia um bônus demográfico, em que o dinheiro que ia para a Previdência ficava nesse fundo. Agora, o que está acontecendo é que o dinheiro desse fundo, esses trilhões de dólares, está começando a cair. Mas os Estados Unidos têm vários anos ainda até esse fundo esgotar completamente e daí ficar uma coisa completamente de repartição. A China também tem isso, tem alguns outliers muito interessantes, a Noruega com seu fundo soberano, né? Muito bem administrado, inclusive. O Brasil não tem nem isso. Ele não tem um fundo que ia lá capitalizando e que, enquanto tinha um boom populacional, ficava rendendo o dinheiro da Previdência para depois a gente ter esse buffer. A gente não tem esse buffer, a gente não tem nada. A gente tem uma Previdência que consome 50% do orçamento do governo e que não gera investimento, retorno no longo prazo. E um país que, para crescer e para fechar as contas públicas, ele precisa dar alguma perspectiva de crescimento no longo prazo. Então, como é que tu faz a conta bater? O que o Paulo falou, desvinculação das aposentadorias do salário mínimo, desvinculação dos gastos, de alguns gastos constitucionais da receita, do crescimento da receita do governo, para a gente deixar de ter esse caráter procíclico do gasto, muito importante. Excelente, muito importante. Pega lá o candidato com 40% das intenções de voto no debate do segundo turno, fala para ele, você tem que chegar lá na Globo e falar o seguinte, a gente vai desvincular a aposentadoria de todos os idosos do Brasil do salário mínimo e a gente vai parar de cumprir os pisos de saúde e de educação constitucionais. Perdeu a eleição. Acabou. Então, aí, ó. Já pode ir embora.